Se você está procurando um vídeo que te ajuda a resolver exercícios de cálculo da massa do precipitado, fica nesse vídeo que ele vai te ajudar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse canal. Nessa playlist, você assiste uma sequência de vídeos que envolvam a parte de cálculo dentro da química. E vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 47. Ela foi retirada da prova da FAMEMA de 2024. É uma questão que aborda soluções e dentro do tema soluções, o assunto solubilidade. O enunciado nos trouxe o seguinte: o clorato de potássio, KClO3, é um composto inorgânico constituído pelos íons potássio, K+, e clorato, ClO3-. Sua curva de solubilidade está representada no gráfico, você tem o gráfico, a referência, e ainda o enunciado continua. O clorato de potássio e a sacarose reagem no estado sólido, formando o gás dióxido de carbono, CO2, água, no estado gasoso, e cloreto de potássio, KCl, no estado sólido. E as perguntas? Letra A. Dê o nome do grupo da classificação periódica ao qual pertence o elemento metálico que constitui o clorato de potássio. Apresente o número de nêutrons do isótopo do cloro 35. E na pergunta B, represente a equação balanceada da reação entre o clorato de potássio e a sacarose. Calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza a partir de uma solução saturada preparada com 500 gramas de água a 70 graus, resfriada e mantida na temperatura de 10 graus Celsius. Se você está acompanhando essa playlist, você sabe que a resolução eu ponho no cantinho, no caso o vídeo vem para cá, né? Eu ponho no cantinho da tela para sobrar espaço para a resolução. Você vai perceber que o espaço que ficou disponível aqui para mim foi muito pequeno, então eu tirei um pedaço do enunciado. Vou responder o item A, que não é o foco dessa playlist, mas vou responder essa questão. O enunciado me fala clorato de potássio e me pede que eu descubra desse clorato de potássio, escrevi ele aqui, clorato de potássio é o KClO3, o enunciado me contava que era esse. Qual que é o elemento metálico desse sal? Bom, o elemento metálico desse sal é o potássio. E o potássio pertence ao grupo 1, também chamado de família 1A. E o nome da família 1A é o nome metal alcalino. Ainda no item A, pede para a gente descobrir do cloro 35 qual que é o número de nêutrons. Esse traço não é um negativo, é um travessão, então é o cloro 35. Dentre os isótopos do cloro, esse é o 35. Então a gente sabe que 35 é o número de massa, enquanto 17 é o número atômico. Se Z igual a P, que é 17, e A é 35, usando a expressão A igual a P mais N, eu substituo na fórmula e então eu descubro que o número de nêutrons dessa espécie química é 18. Então, apesar de esse item A ser extremamente química geral e não fisicoquímica, como essa playlist tende a ser, a gente fez uma conta aqui. Então, o item A até que tinha uma coisinha de cálculo dentro da química. Agora, o item B pediu para a gente montar a reação balanceada. E essa reação balanceada está descrita no enunciado. E ela fala que o clorato de potássio reage com a sacarose, repara que o enunciado está aqui, formando gás carbônico, que é o CO2, formando ainda água e cloreto de potássio. E aí eu preciso entregar essa equação balanceada, e aí fiz o balanceamento total aqui. É importante também indicar os estados físicos, porque essa questão me enunciou, olha, o clorato de potássio é um sólido, reage com a sacarose, que é um outro sólido, gerando gás carbônico, que é um gás, a água que foi produzida no estado gasoso, a questão contou pra gente, e o cloreto de potássio, que é um sólido. Vale a pena você deixar indicados os estados físicos. E agora, vamos para o cálculo e o porquê essa questão está classificada como uma questão de solubilidade. O texto me fala que em 70 graus Celsius foi preparada uma solução. Eu olho no gráfico, 70 graus Celsius, projeto na curva e vou no eixo Y e vejo que dá para dissolver 30 gramas em cada 100 gramas de água. Então, vou anotar essa informação. Em 70 graus, dá para dissolver 30 gramas do sal, que eu vejo no gráfico, em 100 gramas de água, que está aqui do lado. Se for 500 gramas, então dá para dissolver 150 gramas do sal. Repara que eu encontrei uma fração equivalente, porque eu multipliquei em cruz por regra de 3 e descobri que nessa solução de 500 gramas de água que foi dado pelo enunciado, daria para dissolver, ou melhor, dá para dissolver 150 gramas do sal nessa temperatura.
Eu vou começar representando isso, um desenho bem simples, em 70 graus, tem 500 gramas de água e 150 gramas do cloreto de potássio. Quando resfria, a gente só abaixa a temperatura e o texto me pede para resfriar em 10 graus, vem olhar no gráfico aqui, ó, resfriamos para 10 graus, em 10 graus eu passo no gráfico e vejo que dá para dissolver 5 gramas do KCl em 100 gramas de água, eu vou organizar essa regra de 3. Vem aqui ó, no cantinho do slide, em 10 graus Celsius dá para dissolver 5 em 100. Sendo 500, quanto é que fica dissolvido? Eu descubro que fica dissolvido 25 gramas. Eu vou fazer uma representação do mesmo recipiente aqui, olha. Observem que continua com o mesmo volume, a diferença é que agora nós estamos em 10 graus Celsius, a quantidade de água continua igual, continua sendo 500 gramas de H2O, e uma coisa importante, o sal não vai sumir dali, você continua tendo 150 gramas do sal ali dentro, só que agora a diferença é que esses 25 que a gente fez o cálculo aqui, é o tanto que se encontra dissolvido. Então, veja só, se você tem 150 gramas de sal lá dentro e 25 está dissolvido, a diferença, o que está faltando, quer dizer 125 gramas é a massa do seu precipitado. Então, a massa de clorato de potássio que se cristaliza é de 125 gramas desse sal. Observe que a resolução é bem completa, bem longa, o raciocínio envolvido aqui é muito importante. Nessa sequência, nesse vídeo, cálculos em química, eu sigo agora, vamos passar para cálculos de concentração comum, molar, título e densidade. Esse vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.